Bem-vindos ao podcast Partejando, e o episódio de hoje está recheado de cuidado, amor e entrega num processo que saiu um pouco da linha da normalidade e trouxe vários sentimentos e sensações para a gestação da Magda. Tô aqui com a Magda, seja bem-vinda. Obrigada por ter vindo, meu amor, que saudade que eu tava de você. Saudade, tanto tempo, né? 6 meses. E aí, vamos contar essa história, né, Magda? Com 25 semanas de gestação, você começou a ter alguns sinais e sintomas. Sim. Então, começa a contar como foi que essa gestação, que até então era de baixo risco, começou a caminhar para a linha do cuidado mais próximo, para a linha do alto risco. Na verdade, quando fala de alto risco, me incomoda a rotulação, né? Mas é para ficar claro também para quem está assistindo a gente, né? Então, começou com umas coceiras, né, que eu senti no solado dos pés. Eu fui tomar banho à noite, tranquila, né? E quando eu fui deitar, eu senti umas coceiras, né? Comecei a sentir, coçava, não passava. E aí, nisso, durou a noite inteira, aqueles pruridos, aquelas coceirinhas no pé. Só que nada me assustou, né? E aí, eu, como sou muito... Coceira no pé, né, Magda? Tipo assim, no máximo uma micose aqui, Sim, né? Eu achei, não deve ser nada demais, Sim. Né? Não era sangramento, não era nada das coisas que eu já tinha tido antes, né? Que são os sinais de alerta comuns, né? Sim. E aí, quando foi no dia seguinte, que eu acordei para fazer o café da manhã da minha filha, né? Da Malinha, para ir pra escola, eu comecei a sentir a coceira irradiar pelas pernas, né? Os braços, comecei a coçar os braços. E eu achei muito esquisito, né? Só que antes disso, antes de eu acordar, toda vez que eu acordo eu vou ao banheiro, quando eu fui urinar, eu vi a urina bem escura também, né? E aquilo já me deixou assim alerta. Só que eu imaginei, não, é porque... né, bebi pouca água antes de dormir e aquilo acabou... Aí ela... conversando. E aí... Eu, que sou a louca da internet, né, já fui logo pesquisando ali o que era, o que poderia ser, e vi que dos sintomas poderia ser, um dos problemas poderia ser a colestase, né? Nunca tinha ouvido falar em colestase, nunca. Foi algo assim novo pra mim. E quando eu fui pesquisar, né, vi que era uma condição rara, que poderia acontecer durante a gestação. Eu li outras coisas, vi os sintomas, vi que os sintomas eram praticamente iguais àqueles que eu tava sentindo. Eu digo, não pode ser. Não acredito. Não acredito que eu tô com isso. Não Socorro, vou acreditar. Google, né? Socorro. Aí falei com você. E aí eu disse, Bruna, pelo amor de Deus, será se eu tô com isso? E aí você logo me orientou a falar com o meu obstetra, né? Falei com ele. Falei os sintomas. Ele logo me passou os exames que detectava colestase, né? Fiz os exames. E lá vieram as taxas todas alteradas. Eis que tivemos o diagnóstico fechado, né? Eis que tivemos. Só que meu obstetra estava em parto, né? Eu não conseguia falar com ele. Quando eu recebi os exames que vi todos alterados, fiquei naquela loucura. Fui parar no pronto-socorro. Lá eles me internaram, porque nem eles estavam conseguindo detectar o que era, né? Então eu fiquei internada 3 dias. Sim. Que não era para ter sido, né? Mas na loucura, no nervosismo de ter recebido aquele diagnóstico, eu acabei indo para no pronto-socorro. Lá eles disseram, não, vamos internar para investigar e ver o que era. Lá fiz uma série de exames, fiquei 3 dias e falei com o meu obstetra novamente. Ele disse, não, é colestase. E aí você também confirmou e fechamos o diagnóstico, né? E aí veio os medos. Eu lembro que eu tive um ataque de pânico na maternidade, porque eu tive taquicardia também, de nervosismo, pelo resultado. Eu via coisas absurdas na internet, e eu até não aconselho quem está passando por isso não olhar, porque assim a gente fica... a gravidez por si só já traz muitos sentimentos. E a gente receber um diagnóstico e ver outras coisas, situações graves, coisas que ocorreram com outras gestantes. E que não é a sua história. Que não é a nossa história. Mas você traz pra si. Exatamente. Né? E aí eu fiquei louca,
preocupadíssima, eu enchia a Bruna de mensagens, Bruna, o que tá acontecendo? E a Bruna sempre muito calma, me acalmando, sempre dizendo, não, vai lá tudo bem, não se preocupe, a gente vai acompanhar de perto. Que é o que traz segurança, Sim. Né? E a segunda gestação, os medos da segunda gravidez são diferentes, né, Magda? Com certeza. Porque agora você tem uma filha. Isso. Então, esse bebê que tá aqui, ele já tem um irmão. Exato. E aí o medo de deixar a nossa filha, né, de algo acontecer conosco, passa a ser mais real na segunda gestação do que na primeira, certeza. Né, que a gente ainda não é mãe, que ainda não tem essa experiência, né? Exatamente, e foi por conta disso mesmo que você está falando, que eu passei por todos esses meses. Eu pensava muito na Malinha, né, minhas velhas. Eu acreditava que poderia acontecer alguma coisa comigo, eu mandava mensagem pro meu marido, eu dizia, porque eu não tinha coragem de falar pra ele. Aí eu pegava o celular e mandava mensagem, se aconteceu alguma coisa comigo pra você fazer isso. E ele dizia, não vai acontecer nada com você, fica tranquila, você tá bem acompanhada, você tem ótimos profissionais com você. Então fique tranquila que vai dar tudo certo. E aí traz um peso, né? Isso. Não é mais aquela gestação assim, tranquila, que você... É aquela gestação que te dá atenção. Né? Você tem que ficar mais atento e com sinais de alerta. E aí você começou o tratamento. Começou a utilizar a medicação, que parou as coceiras, né? Que ajudou a equilibrar os seus exames sempre motivadores ao longo da gravidez, que eram sempre taxas em queda até a gente chegar numa normalidade. Então a gente estava com todas as taxas normais, né? Isso. E aí veio essas taxas alteradas e junto com as taxas alteradas veio, né, eu fiz um exame chamado proteinúria, que deu alterado também, e eu tive a suspeita de pré-eclâmpsia também logo após a colestase. Então foi outro medo, outra E aí angústia. Já é outra, foi um carrossel, né? Um carrossel de montanha-russa. Montanha-russa. Pra você ter ideia, quando eu saí da maternidade com 25 semanas, eu já fui logo arrumando minhas coisas. Cheguei lá em casa, Gabi, vamos ajeitar logo tudo, lavar as roupinhas, deixar a mala maternidade já organizada, porque eu tinha medo de precisar fazer uma cesárea de urgência, sendo que eu estava trabalhando para um parto normal, né? Mas eu estava me preparando também para se acontecesse alguma urgência, né? E isso é muito importante, porque a gente precisa alertar sobre isso. Não é um parto normal a qualquer custo. E também não é uma cesárea por qualquer motivo. Então, a cesárea ela não estava descartada, assim como ela não é descartada numa gravidez de baixo risco. Mas, se tem como a gente caminhar e continuar um acompanhamento de perto, baseado em evidência, para o parto normal, com certeza a gente colhe benefícios disso, porque não é um trauma cirúrgico. Ela não vai passar por um procedimento cirúrgico, né? Isso. E aí a gente chegou nas 37 semanas. Chegamos nas 37 semanas e eu já tava nervosa já. E é nervosismo, mas felicidade ao mesmo tempo, porque eu queria muito que chegasse aquele momento do parto normal, eu queria muito. E eu vi que estava cada vez mais se aproximando, né? E aquele meu sonho do parto normal ser realizado. E aí, na 37 semanas, com 30 semanas, minha mala já estava organizada, tudo ok, tudo pronto. Só alguns detalhes precisavam ser finalizados. Quando a paciente tem um diagnóstico de colestase, ou de qualquer outro, de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, hipertensão gestacional, diabetes gestacional, é importante entender que a chance dela precisar de uma indução de parto aumenta. Porque, na verdade, todos esses diagnósticos só dizem uma coisa. Muito provavelmente podemos precisar resolver o parto antes da hora, né? Antes dela entrar em trabalho de parto normalmente. E isso é um ponto crucial a ser esclarecido. Então, não é a via de parto, é o momento que esse bebê vai nascer. Exato. E aí, com 38 semanas, a gente começou a dar essas ordens de despejo para essa gestação não chegar lá nas 40, 41 semanas, né? Exato, porque já seria um risco, né? Sim. Chegar nessa... idade gestacional. Isso, exato. Né? Tanto você falava isso quanto meu obstetra, então eu segui a orientação de vocês, né? A gente foi dando aí as ordens de despejo e fiz a acupuntura também. E com 39 semanas e 5 dias, Tu entrou em trabalho de parto. Eu entrei em trabalho de parto, né?
começou com os pródromos, né? Na sexta-feira, quando eu comecei a sentir os pródromos, eu já sabia que estava ali perto. Eu fico até emocionada de falar, porque era como se eu estivesse realizando um sonho. Até porque na sua gestação anterior você Eu já lutei. sonhava com esse parto Sim, e terminou indo para uma cesárea desnecessária. exatamente. E você saiu dessa cesárea com essa consciência. Exato. Eu saí com essa consciência, eu tive depressão pós-parto, meu leite demorou a descer, né? Por conta da série de sentimentos que eu tive, por conta daquela cesárea. Não que eu fiquei triste, de forma alguma, minha filha nasceu, né? Meu maior presente, um dos meus maiores presentes. Mas eu me senti desrespeitada na minha decisão, né? Tanto que eu lutei, me preparei para aquilo e não deu certo. O que dói, e eu gosto muito de esclarecer isso, não é que você está frustrada por ter ido para uma cesariana. É você saber que aquela história poderia ter sido diferente. Exatamente. E que aquela decisão não está sendo real, né? Então, o que dói é a sensação e principalmente a certeza de que você está indo para uma cesariana sem necessidade. Isso. E aí, quando eu entrei no trabalho de parto, me veio logo um filme. Meu Deus, eu vou Vai dar conseguir! certo, eu vou conseguir! Começou com o tampão Sim. saindo, né? Depois vieram as contrações de leve, né? Logo eu falei com você disse, não, calma que a gente tá aí nos pródromos, eu fiz o cardiotoco, né? E você, Tudo bem. Tudo bem. Tudo dentro da normalidade. E aí, quando foi... começaram os pródromos na sexta. Quando foi no sábado, né? Passei o dia inteiro com pródromos. E aqueles pródromos bem intensos. Saiu pra almoçar na casa da tua sogra, Fui né? pra casa da minha sogra almoçar, que a gente tem essa tradição, né? De ir pra casa da minha sogra aos sábados com a família. E lá eu sentindo as contrações e aí eu pensava, não é possível que isso seja só contração, porque tava tão intenso que eu digo, não. Provavelmente daqui pra de noite já deve estar uns 6 a 7 centímetros, não é possível. E aí a Luana foi lá em casa, né? Sim. E fez o toque, viu minha família toda lá reunida, né? Torcendo por mim, aquele momento gostoso. E aí ela fez o toque, ela disse, Maida, você só tá com 2 polpas. Eu digo, meu Deus, eu não acredito. Eu já achava que tava com 7, mas... Eu já achava que ela tava assim, nossa, porque tava muito bem tenso. Ela disse, olha, mas calma, que já, daqui a pouquinho você entra em trabalho de parto, eu vou em casa, qualquer coisa você me liga. Na hora que ela saiu lá de casa, sábado, às 8 horas da noite, começaram. Vi assim, uma atrás da outra. Eu ia ao banheiro, não conseguia chegar nem ao banheiro. Sim. Meu quarto é bem próximo, assim. E aí, quando você percebe uma mudança de intensidade, uma redução de frequência de intervalo, né? Então, aí você pensa, aqui agora é. Exato. Eu falei com o meu obstetra, a gente mostrou como era o espaçamento das contrações. Ele disse, olha, são pródromos e daqui pra... Pode ser que em 24 horas ou 48 horas você entre em trabalho de parto. Às vezes é uma frase até pra diminuir a ansiedade, exatamente. Né? Aí, mas a gente que tá no fogo diz assim, como assim, Brasil? Eu digo, não, eu não vou aguentar, certeza. Não é possível Sim. que vai ficar pior. E aí, começaram a vir bem intenso. E meu marido, vamos pra maternidade. Eu digo, não vamos pra maternidade, são pródromos, eu não vou. Que o medo era tão grande de chegar lá e acontecer o mesmo desfecho, né? Sim. Da minha primeira. Eu não queria ir. E aí, eu vi que realmente estava bem intenso, bem forte. E eu disse, não, vamos. E aí, eu fui levada praticamente nos braços, porque Não era conseguia assim, andar. uma atrás da outra, eu não conseguia andar. E o engraçado é que eu preparei tudo, eu comprei lanchinho, fiz tudo. Não, vai ser aquele parto que eu vou conseguir comer alguma coisa, que eu vou conseguir conversar, ouvir uma música, dançar, nada disso aconteceu. Foi super... Foi super intenso. Eu cheguei na maternidade, cadeira de rodas, não conseguia caminhar, gritando de dor mesmo, assim, bem intenso. E quando foi... Quando eu cheguei na maternidade, aí foi bem rápido mesmo. Chegou lá, o plantonista fez o toque, viu que eu já tava com 4 centímetros. Eu digo, ó, tá andando, graças a Deus, na minha cabeça. Saí dos 2. E aí, foi muito rápido.
né? E cada momento que eu ia passando, cada contração, eu ia lembrando das coisas que você ia me dizendo, né? Eu costumo até dizer que foi bem semelhante àquela passagem de Jesus Cristo, né? Onde ele carrega a cruz, que ele vai tendo alguns flashes, né? Pelo menos no filme a gente vê dessa forma. E eu me lembrei muito disso, porque foi muito parecido. Cada contração que vinha muito forte, muito intensa, eu lembrava de você dizendo, olha, vai acontecer isso, mas não se preocupe, isso é normal, vai dar certo, você vai conseguir. Sono. Vai vir o sono, vai vir a hora de você querer brigar com todo mundo. Isso tudo é normal, isso tudo faz parte do trabalho de parto. E eu fui lembrando. Chegando próximo ao fim, eu disse até pra Luana, eu não vou conseguir. E ela, você vai conseguir, você já está conseguindo. E ela foi me dizendo várias coisas bonitas, foi fazendo várias orações. E aquilo foi, né, me acalmando ali por dentro. Meu marido ali comigo o tempo todo também me dando força do meu lado. E aí é isso que chega, né, os 10 centímetros de dilatação. E aí eu começo a fazer força, né. E aí eu lembro que eu falei assim, eu quero ir ao banheiro. Ela disse, mas você quer ir ao banheiro fazer o quê? Eu disse, eu quero fazer o número 2, né? Porque a gente sempre pensa que é isso. Ela, não, pois você vai fazer aqui. Eu digo, não, como assim? Não vou fazer aqui. Não vou fazer na cama. Não vou fazer aqui. Aí ela, não, pode fazer aqui na minha frente, fique tranquila. A gente limpa. A gente limpa, isso é super normal, né? E eu já tinha visto que realmente é normal isso acontecer já no finalzinho do trabalho de parto. E aí já tava botando força pra Madazinha sair, né? Sim. E aí foi super rápido. Foi tão rápido que o meu obstetra já chegou, já tava saindo, já tava já nascendo, né? Aí que o plantonista foi pra lá, porque já era bem rápido, né? E aí nasceu e veio a princesa pros nossos braços. E assim, foi uma realização pra mim. Você chorei muito. O sonho, né? E que um sonho que foi ameaçado pela colestase. Exatamente. Né? Eu lembrei de tudo. Eu chorei muito porque eu me lembrei de tudo, né? O medo. Eu não consegui aproveitar aquela gestação. A partir das 25 semanas, o medo foi tão grande que eu não consegui aproveitar, né, toda aquela trajetória tão bonita da gestação. Por medo, por angústia. Medo de morrer, medo de acontecer alguma coisa com ela, medo de deixar a minha família. Então, me veio tudo isso na hora que ela saiu, que eu peguei ela nos braços, que ela chorou. Demora a gente cair a ficha. É real, né? Eu consegui estar aqui. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, nunca imaginei que eu iria conseguir, assim, algo tão desejado, né? E eu renasci, nesse dia eu renasci. Eu lembro que eu mandei fotos pra minha família, muito feliz mesmo por ter conseguido, me sentindo forte, né? Aquela mulher... A gente sempre se sente assim empoderada, né? Sim. Aquela mulher forte, assim, difícil de se vencer. Então, foi maravilhoso. Foi cura. Foi incrível, foi cura, com certeza. Com certeza foi cura. E aí a colestase vai embora junto. Vai embora junto. Gestação, né? Eu fiquei depois, gente, pra que tanto medo, né? Mas isso é super normal, a gente já carrega muitos sentimentos durante a gestação. E de certa forma é um rótulo, né? Isso. E aí você passa a ser uma paciente de alto risco e é um rótulo que pesa. Exatamente. Então o objetivo é realmente a gente mostrar o quanto é possível se Isso. ter bons acompanhamentos, baseado em evidência, acompanhamento de perto, né? Monitorando exames, identificando intercorrências e agindo quando necessário. Com certeza, isso foi fundamental. Né? Eu lembro que eu fiz até uma dieta também, bem restrita mesmo, não comia nada industrializado, emagreci bastante, mas foi também um fator muito importante para que as minhas taxas pudessem normalizar, né? Porque eu fiz de tudo realmente para conseguir chegar no meu objetivo, né? Que era ter a Madazinha através de um parto natural humanizado. E consegui, graças a Deus. Tô muito graças feliz a você, né? De ter vocês aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui, né? E eu quero aproveitar esse momento para agradecer você, que foi uma pessoa maravilhosa, me acompanhou, me deu toda a atenção, carinho. Você foi essencial e fundamental para mim, para realizar esse sonho. Obrigada por ter vindo contar essa história aqui pra gente. Tá? Obrigada, meu amor.
E foi, né?